Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Nascimento e você está assistindo a mais um vídeo do canal do São Paulo Antiga no YouTube. Aqui, semanalmente, às quartas e sextas, vocês terão acesso a vídeos sobre livros, curiosidades, objetos, todos relacionados à história de São Paulo e também do Brasil. Hoje eu trago para vocês um pouco sobre história de São Paulo. E hoje, pessoal, vou falar sobre livros. Vou mostrar dois livros sobre uma personalidade aqui de São Paulo que é pouco conhecida no meio histórico da cidade, mas é bastante conhecido num outro meio, que é o meio do espiritismo. Eu não vou abordar tanto a questão espírita aqui, mas que já é bem divulgada, bem difundida, mas vou focar na sua história relacionada a São Paulo. Quem que é essa pessoa? O nome dele é Antônio Gonçalves da Silva, também conhecido como Batuíra. E para falar de Batuíra, eu vou mostrar dois livros, que esses aqui que vocês estão vendo. Ambos são do mesmo autor, Eduardo Carvalho Monteiro, e um foca mais na sua história e outro mais na sua trajetória no meio espírita. Os dois livros são muito interessantes e eu recomendo ambos para você que queira saber mais sobre Batuíra no meio da história de São Paulo. O mais antigo é esse aqui, foi o primeiro livro escrito e foca na sua história desde a sua saída de Portugal aos 11 anos de idade em 1839, ou melhor, ele nasceu em Portugal em 1839 e chegou ao Brasil aos 11 anos de idade em 1850, acompanhado de seus pais. Vou deixar esse livro de lado por enquanto, vamos falar um pouquinho sobre ele. O que esse livro fala? Esse livro fala da sua trajetória como uma pessoa focada no meio espírita e também na história de São Paulo. E é um pouco disso que eu vou falar. O Batuíra veio para São Paulo alguns anos depois que estava estabelecido no Rio de Janeiro. Os pais deles ficaram por lá e ele veio para cá. Para quê? Para tentar a vida. Ele já veio casado, inclusive com uma criança. E aí ele estabeleceu a sua vida em São Paulo e por aqui ficou até o fim da sua vida. A parte interessante sobre Batuíra é que ele, ao vir para São Paulo, montou a sua residência na parte mais baixa ali da Liberdade, onde hoje nós conhecemos a região do Lava Pés. Vocês já devem ter visto em algum momento, estou mostrando aqui no cantinho o mapa, né, da região ali de baixo da Liberdade, perto do Glicério, que é a região da Rua do Lava Pés. E ali ele construiu a sua casa. Ele era muito conhecido, não por atividades relacionadas somente ao espiritismo. Isso surge depois. No começo, ele precisava trabalhar para ganhar dinheiro e para manter a sua vida. E ele foi, aqui na cidade de São Paulo, o primeiro entregador de jornal da cidade. Olha, hoje está caindo em desuso também, mas ainda nós temos bastante entrega de jornal para assinantes, né? Você deve ver que o cara pega o motoboy, sai entregando jornal nas casas. Isso é uma coisa do século XX e do XXI, mas que também já estava presente lá atrás, no século XIX. E esse livro fala sobre isso, né? Com apenas um erro que saiu no livro e que talvez o autor, que já é falecido, não vai poder alterar. Ele fazia entrega do jornal Correio Paulistano, isso em 1864. E aqui no livro fala que ele fazia entrega da província do estado de São Paulo, da província de São Paulo, que é o atual Estadão. Só isso aqui é que está errado nesse livro. O Estadão nem existia em 1864. Então, muita gente associa isso ao Estadão, porque no Estadão tem aquele cara, né, o German Bouchard, né, que está lá num cavalo fazendo a mesma coisa, entregando jornal, mas isso foi décadas depois. O pioneiro disso é o Correio Paulistano. Então ele saía todo dia de manhã cedinho, pegava o jornal, colocava uma bolsa, né, e saía entregando para os assinantes. Não judiava do cavalo não, tá, gente? Por quê? Porque São Paulo era uma cidade muito pequena e os limites da cidade eram bem diferentes. Isso eu estou falando de 1864, 65, até os anos 1870, né? Era uma cidade muito pequena e os jornais eram entregues principalmente às pessoas de elite naquela região central. E ele ficou assim, entregando jornal por muitos anos, e ao mesmo tempo desenvolvendo outras atividades, como por exemplo, receitando remédios homeopáticos, até que surgiu num momento da vida dele algo que vai mudar a sua vida. É a morte do seu filho de maneira prematura. A morte do seu filho, de maneira prematura,
o leva a entrar no espiritismo mais adentro, para poder se comunicar com o filho, se entender, na verdade, as razões que seu filho foi embora tão cedo. E é aí que ele começa a fazer uma série de coisas aqui em São Paulo que são muito interessantes. A sua casa ficava ali na parte de baixo da Liberdade, como eu já disse antes, na região da Rua do Lava-Pés. Mas a entrada da sua casa ficava numa rua que existe até hoje e cujo nome foi batizado em sua homenagem. Mas não, a rua não é Rua Batuíra, Rua Antônio Gonçalves da Silva, a rua chama Rua Espírita. E o interessante é que nessa Rua Espírita, que era a entrada da casa dele, ele acolhia pessoas que estavam fugindo dos seus senhores, ou seja, estávamos num Brasil escravagista, né? E muitos escravos fugiam dos seus senhores em busca de liberdade. E ele acolheu primeiro ali e só liberou a pessoa para sair, para voltar a trabalhar na fazenda ou em outros lugares, depois que o seu dono, né, que era assim que se falava antigamente, lhe desse a alforria. E essa história reverberou por São Paulo adentro, não só a capital, como os arrabaldes da cidade e outras cidades, e muitos escravos fugiam de suas propriedades e vinham até São Paulo se esconder na propriedade do Batuíra. São inúmeros casos de pessoas que ele protegeu dessa forma. Muito interessante, né? Além disso, o Batuíra usava o dinheiro que ele ganhava entregando jornal, fazendo receitas homeopáticas e outros trabalhos, para aumentar a sua propriedade. Ele ia comprando pequenas propriedades ao redor e construiu uma casa razoavelmente interessante numa espécie de chácara, né? Localizada bem à margem do centro da cidade de São Paulo. Além disso, o Batuíra, como eu disse logo no começo do vídeo, ele se preocupou na causa espírita, né, pela morte do seu filho. E isso leva a fazer um livro, isso leva a criar o primeiro jornal espírita de São Paulo, o Verdade e Luz. O Verdade e Luz foi editado de 1890 até 1909, ano em que Batuíra morreu, e depois voltou a ser editado por outras pessoas, né? É muito interessante porque o jornal ele já tinha todo o conhecimento da área da imprensa através do jornal Correio Paulistano, que ele fazia a entrega. E ele era muito amigo de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, que era o dono do jornal Correio Paulistano, e isso facilitou para que ele usasse a própria imprensa, né, a tipografia do Correio Paulistano, para editar as primeiras edições do jornal Verdade e Luz. Você deve estar perguntando por que Batuíra, né? Geralmente não se dá enfoque, né, no nome Joaquim Gonçalves da Silva, mas sim o Batuíra. O nome Batuíra foi dado por estudantes do Largo de São Francisco que, quando viam ele no centro de São Paulo, seja entregando jornal, seja trabalhando em outras coisas, de uma forma muito na correria. Ele era um cara que fazia tudo na correria. E aí deu o apelido de Batuíra. Batuíra é uma ave, estou mostrando ela aqui para você. É uma ave muito conhecida, né? Por ser uma ave agitada, que não para quieto. E aí ele recebeu esse apelido e ele era mais conhecido como Batuíra do que pelo seu nome. Então isso aqui é o enfoque que fala nesse livro Batuíra, Verdade e Luz, começando na sua saída de Portugal com os seus pais até seus últimos dias na cidade de São Paulo no ano de 1909. O Batuíra, conforme eu disse anteriormente, entregava o jornal Correio Paulistano nas ruas de São Paulo. Isso fez com que ele desenvolvesse uma grande amizade com Joaquim Roberto de Azevedo Marques, que era o dono do jornal. Tanto que, conforme eu disse, ele permitiu que usasse a tipografia do Correio Paulistano para a edição do jornal espírita Verdade e Luz. Isso é muito curioso, porque quando morreu Joaquim Roberto de Azevedo Marques, no finalzinho do século XIX, poucos anos depois, em 1909, faleceria o seu grande amigo, o Batuíra. A curiosidade é que o túmulo dos dois, estou mostrando aqui o túmulo do Joaquim Roberto de Azevedo Marques e aqui o túmulo do Batuíra, estão na mesma rua, lá no cemitério da Consolação. É como se a amizade, né, eu não sou espírita, mas talvez os espíritas pensem em alguma coisa dessa forma, é como se eles tivessem mantido a amizade de vida na fase desencarnada, né, porque eles estão muito próximos, né, e é comum que pessoas que visitem um túmulo visitem o outro, mas não há qualquer identificação relevante no túmulo do Batuíra
a respeito de sua importante trajetória na história de São Paulo. Então, esse livro vai falar, conforme eu disse, desde a sua saída de Portugal até seus últimos dias na Terra, em 1909, contando toda a sua trajetória como um trabalhador, como um cara benfeitor e também como um fundador de um jornal espírita. Já o outro livro, que é também do mesmo autor, é a última obra dedicada ao Batuíra do Eduardo Carvalho Monteiro, chama-se O Diabo e a Igreja. Também fala de suas curiosidades a respeito de Batuíra com a cidade de São Paulo. Mas também fala muito, como você pode ver, O Diabo e a Igreja, dos embates, né, de Batuíra com os católicos. É importante lembrar que naquela época o catolicismo era a religião oficial do Brasil e era muito pouco comum outras religiões se destacarem na cidade de São Paulo. O espiritismo era um deles, o outro também era o protestantismo, tanto que protestantes não podiam ser sepultados em cemitérios das igrejas ou nos cemitérios católicos. Então isso é o que é contado nesse outro livro. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a história de São Paulo, se você quiser saber um pouco mais sobre a história os primeiros passos, né, do Espiritismo em São Paulo, você precisa conhecer esses dois livros sobre o Antônio Gonçalves da Silva, o popular Batuíra. Eu recomendo os dois livros, são muito interessantes, falam um bocado sobre o cenário de São Paulo no final do século XIX e os primeiros anos do século XX e muita curiosidade sobre também o espiritismo, sobre a vida cotidiana da cidade e sobre essa personalidade incrível que foi o Batuíra. Legal? Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares e outra coisa, recomende o nosso canal, ajude o nosso canal a crescer para que eu traga semanalmente, ou às quartas ou às sextas, mais vídeos e curiosidades sobre a história de São Paulo. Você também pode seguir o São Paulo Antiga em outros lugares, além do site, que já está aqui embaixo com os links referentes ao Batuíra e também referente ao Joaquim Roberto de Azevedo Marques. Você pode seguir o São Paulo Antiga no Instagram, @São Paulo Antiga, no Twitter, @São Paulo Antiga e também na mais recente rede social que nós entramos, no TikTok, também @São Paulo Antiga. Não ficou satisfeito? Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, isso mesmo, o grupo do Telegram, o link está lá embaixo também, junto com os links do artigo, e você pode lá receber em primeira mão conteúdos que não vão para outros lugares, como imagens de São Paulo, vídeos, postais, tudo isso é colocado lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe um comentário, deixe uma curtida e compartilhe, já disse isso, estou sendo repetitivo, mas nunca é demais, com os seus amigos, tá bom? Até o próximo vídeo, obrigado, valeu!